Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente começa agora uma bateria de questões envolvendo aí as propriedades, né, periódicas e aperiódicas dos átomos. Essas propriedades a gente consegue identificar na própria tabela periódica e isso é um tema, apresenta aqui muitos conceitos extremamente importantes, principalmente para as ligações químicas, tá? As propriedades periódicas e aperiódicas, elas mostram quais são as principais características que definem o átomo e ajuda a gente a compreender como que a tabela periódica ela foi montada a partir dessas propriedades. Aliás, são elas que permitem organizar os elementos químicos a partir dessa tabela que nós tanto conhecemos, tá? Então vamos aqui ao primeiro exercício. No dia 15 de abril de 2019, o mundo assistiu desolado ao incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris, França. A Notre-Dame é uma joia da humanidade. Sua imponência destaca-se não somente pelo tamanho da construção, mas pelos diferentes elementos que a constituem, como os vitrais multicoloridos que adornam a fachada ocidental e as laterais do prédio. Para obter essa variedade de cores nos vitrais são, originalmente, adicionados ao vidro metais como o cádmio, cobalto, o ouro e o cobre. Dentre os elementos utilizados para conferir cor aos vitrais, o que apresenta o menor raio atômico. E aqui a gente já fala de uma propriedade periódica que é o raio atômico. Só como é que funciona o raio atômico? Vamos recordar aqui essa ideia, né? A gente comentou o seguinte, que um átomo, evidentemente, tem aqui o seu núcleo positivo e em volta do núcleo nós temos ali a eletrosfera, onde nós vamos ter a probabilidade de encontrar os elétrons. O núcleo ele exerce sobre a eletrosfera uma atração. O núcleo tem carga positiva, os elétrons têm carga negativa, e essa diferença, evidentemente, provoca uma alteração entre os elétrons e o núcleo positivo. E isso tem um efeito direto no tamanho da estrutura, no tamanho geral do átomo. Professor, por quê? Veja, que à medida que o número atômico aumenta, ou seja, a quantidade de prótons aumenta, a gente tem um aumento dessa carga positiva. Essa carga positiva maior, ou seja, esse número atômico crescente nessa direção, a gente sabe que a tabela periódica, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, então, à medida que esse número atômico aumenta, a atração também exercida sobre os elétrons também aumenta. E isso acaba contraindo a eletrosfera. Lembrem-se que em cada período, eu trouxe aqui a tabela periódica para a gente também analisar, em cada período da tabela periódica nós temos a mesma quantidade de camadas. Então, se a quantidade de camadas aqui é a mesma, né, no caso aqui a camada, o período 4, período 4, todos os elementos aqui possuem 4 camadas, né, 4 eletrosferas. Então, como o número de camadas é o mesmo, e à medida que o número atômico vai aumentando, essas camadas elas são contraídas pela maior atração do número atômico, já que ele tem uma carga positiva maior. Por isso que o raio atômico, veja, ele cresce no sentido contrário ao aumento do número atômico. Então, à medida que o número atômico aumenta, a atração também aumenta e isso contrai o átomo. É por isso que os átomos que estão mais à direita, vão ter, né, ou terão um raio atômico menor do que um átomo que está mais localizado aqui à minha esquerda, já que a atração sobre a eletrosfera, novamente, é menor. E claro, esse raio atômico também cresce de cima para baixo, e isso aqui é evidentemente por conta do aumento do número de camadas. A gente sabe, por exemplo, que o sódio tem 3 camadas, ou 3 eletrosferas. O potássio ele tem 4 eletrosferas, evidentemente tem uma camada a mais, e isso acaba impactando diretamente no tamanho do átomo. Então, assim, analisando, portanto, o comportamento do raio atômico, a gente percebe que ele cresce da direita para a esquerda, nesse sentido, expliquei por quê, e ele cresce de cima para baixo, tá? Então, para que a gente responda o exercício, que ele quer saber o menor raio atômico, então nós simplesmente vamos procurar o que está mais à esquerda e mais acima. Eu já destaquei aqui os elementos que o examinador sugeriu para a gente descobrir. Bom, o ouro está mais, né, abaixo, tem mais camadas, portanto tem um raio atômico
maior, a gente não tem interesse nessa situação. O cádmio também, né? Ele está, inclusive, abaixo dos outros dois, tem menos, esses dois têm menos camadas, então, evidentemente, eles terão um menor raio atômico. E os dois que estão aqui no mesmo nível, nós temos que analisar o que está mais à minha esquerda, né? O que está mais à esquerda tem o maior raio atômico. Veja, ele está mais à minha esquerda, a atração sobre a eletrosfera é menor, então ele é maior. É o contrário. Se a atração é menor, o raio atômico é maior. Então, sobra para a gente quem? O cobre. Então, o cobre, dentre os quatro elementos, é aquele que vai ter o menor raio atômico. Por quê? Ele está uma camada acima duas camadas acima do ouro, uma camada acima do cádmio, então ele tem uma quantidade menor de eletrosferas, e ele está mais à direita, ou seja, a atração do núcleo sobre a eletrosfera do cobre é maior, e isso acaba contraindo o átomo, como eu já falei várias vezes, de modo que ele vai acabar tendo o menor raio atômico. Portanto, nossa resposta é a letra B. O cobre tem o menor raio atômico dentre os quatro elementos aí apresentados. Pessoal, até o próximo exercício.